Alô, pessoal, começando mais um De Letra, programa número 186. Estamos chegando aí ao 5º aniversário. Eu nem me lembro mais, eu acho que é 6º aniversário, né? Porque a gente teve 3 paradas aí no meio dessa história do De Letra, mas estamos aqui firmes e fortes. Carlos Bório, João Matheus Joaquim, sempre sendo o nosso anuncia aqui, Matheus Afonso, daqui a pouco o Ricardo chega. E, gente, é claro que a gente tem que falar muito sobre os nossos times e falaremos em instantes, mas, assim, não tem como a gente não falar dessa tragédia que aconteceu no jogo do Fortaleza na Libertadores, Bora, que você até avisou, eu estava voltando da Arena ontem, quando você estava contando a história, que coisa inacreditável que aconteceu lá em Fortaleza, né? Lá em Santiago. Santiago. Que absurdo, né, cara? O futebol deu provas ontem à noite de que está seguindo por um caminho terrível, né, cara? Tanto em Porto Alegre também foi assassinado um torcedor do Atlético Nacional, né? Que barbaridade. Depois do jogo. E lá em Fortaleza, a torcida começou a se manifestar porque aconteceu a bronca fora do estádio, né? Eles tentaram invadir o estádio, acho que quem não tinha ingresso, e a polícia começou a barrar, né? E aí morreu uma jovem de 18 anos e um adolescente que, segundo informações, foram atropelados por um carro da polícia. Aí, dentro do estádio, os torcedores do Colo-Colo começaram a se manifestar girando as camisas e bandeiras brancas, que é sinal de que alguma morte tinha acontecido fora do estádio. Foi o que bastou para eles começarem a tacar isqueiro, tudo que é objeto dentro do gramado. E os jogadores do Colo-Colo até tentaram acalmar os ânimos para o jogo continuar, né? Porque isso foi no 21 do segundo tempo. Não teve jeito, que daí eles começaram a tentar invadir o campo, daí o jogador do Fortaleza falou, vamos para o vestiário antes que sobre para a gente aqui, né? E conseguiram, né? Conseguiram, porque a partida foi cancelada e pelo que eu li agora de manhã também, não vai continuar. Não. A Conmebol não vai. O jogo foi cancelado, né? Foi cancelado. E aí fica o empate, né? Fica 0-0, Eu não sei se tinha aquela coisa... Eu estou confundindo, acho que Fórmula 1 com futebol, ia falar que ganha ponto pela metade, mas não é esse o caminho. Dos pontos. Pois é, não, mas não é exatamente esse o desenho. Mas, assim, nós, futebol aqui, a gente teve esses dias aí toda a confusão, toda a polêmica sobre proibição de torcidas, mas é o sistema todo, né? O problema é só a torcida? O problema é a torcida, mas o problema também é a torcida, o problema também é a polícia, também o problema são os clubes, as entidades, né? A gente, né, ao ponto da gente falar tanto sobre racismo e reclamar tanto dessas atitudes racistas que outros países mostram, daí o Palmeiras vai jogar com o Cerro Porteño, daí um maluco vai lá e faz gesto racista para a torcida do Cerro. Então, eu acho que o futebol, Matheus, ele está indo para justo no que o Boris falou, é um caminho meio sem volta. Agora, assim, está voltando a morrer gente, né? Eu acho que o problema, ele está, claro, inserido no futebol, mas o nosso problema ele está inserido como sociedade, né? Infelizmente, isso tem acontecido não só no futebol. As pessoas elas estão não conseguindo mais entender a opinião contrária sobre algo de alguém, né? Isso é muito preocupante. No caso de ontem, é uma tragédia, é algo muito triste, porque existem os dois lados, né? Pelo que eu entendi, que eu pesquisei, isso é muito corriqueiro nos jogos do Colo-Colo lá em Santiago, que o pessoal sem ingresso passe a invadir o estádio depois no segundo tempo, né? E o que aconteceu foi que, mais uma vez, a polícia não estava preparada, não tinha gente suficiente para conter, e aí acabou acontecendo uma tragédia como essa.
É claro que, no caso, o menos, entre aspas, prejudicado nisso foi o Fortaleza. Porque o Fortaleza se retirou de campo, ninguém se machucou, foram momentos ali de tensão, né? O jogo foi cancelado, agora, pelo que eu entendi, vai para um julgamento para entender como é que vai ficar a questão de pontos, como que vai ser a situação. Acredito que o Colo-Colo vai ser penalizado, né? Porque teve invasão de campo dos torcedores, o jogo não aconteceu, falta de segurança, mas eu acho que a culpa é meio que de todo mundo, cara. A culpa também é da Comebol, que não fez uma vistoria, a culpa é um pouco dos policiais, a culpa é do pessoal que tentou invadir sem ingresso. Então, realmente, eu acho que não existe um só culpado nisso tudo. Eu acho que é muita desorganização e a gente tem falhado como sociedade. Porque também, se você não tem o ingresso para o jogo, para algo, não tem como você querer dar porrada e tentar entrar sabendo que você não. Sabendo que você não comprou, não tem o direito daquilo. Então é o que eu digo, acho que a gente cada vez mais tem falhado como sociedade e isso é um problema muito grande. João? Eu até estava preocupando aqui, procurando. Não foi num jogo da final da Copa América que também aconteceu algo parecido? Onde os torcedores tentaram invadir o estádio porque estavam sem ingresso, foi semifinal, alguma coisa assim. Né? Eu acho que faltou olhar para esse exemplo também, né? De ter um jogo. Teve aquele Brasil e Argentina, né? Que o torcedor começou a descer para o campo porque a polícia estava batendo nos argentinos. Então, faltou olhar para esses jogos também como exemplo, né? De ter tipo uma segurança melhor, de ter um entendimento melhor, uma organização melhor, né? E aí é um pouco de tudo isso que a gente estava falando. O pessoal minimiza a questão do racismo, a questão do preconceito. Para eles tá tudo certo, tá tudo bom, para Conmebol não, tá tudo bonito, tá tudo tranquilo. No Brasil a gente vê a sujeira debaixo do tapete em vários casos aí na CBF e, cara, precisa morrer gente pra galera parar e prestar atenção que o futebol ele é um lugar de diversão, um lugar para você levar a família no estádio, é um lugar para você reunir as pessoas para assistir para ter um entretenimento. E tá ficando cada vez mais selvagem, tá ficando afastando cada vez mais as pessoas de dentro do estádio. E aí não é nem problema de torcida organizada, de torcida de times, é mais realmente da organização que não sabe lidar com um grupo gigante de pessoas e acaba tendo que 1, 2, 3 paguem pelo que várias pessoas ali, que são as cabeças que estão lucrando, que hoje estão rindo com rios de dinheiro no bolso, independente da morte de 2 torcedores ou não. Ô, Ricardo, por mais que uma coisa não tenha, até porque uma coisa foi fora do Brasil, a outra do Brasil, mas para mim tudo se conecta. Né? Quando a gente vê o que a revista Piauí mostrou aqui, daquilo que se diz ser uma gestão de futebol, eu acho que isso vai derramando para tudo e o futebol continua com essa aura de ser uma terra sem lei. Na verdade, o futebol está ficando cada vez pior no sentido geral, né? Fora do esporte em si. Porque eu vejo muitas pessoas com medo de ir ao estádio por questão da violência. A gente vê jogos que o policiamento tem que ser duplicado, triplicado, porque vai chegar a torcida organizada e pode ter confusão. Ano passado, morreu o torcedor do Cruzeiro por uma emboscada no meio da estrada que cruzeirenses e palmeirenses em jogos que nem se enfrentavam. A questão ali que não sei se foi o Matheus ou foi o João que falou de punição ao Colo-Colo, eu acho que não vai acontecer nada, porque a Conmebol ela é muito frouxa nesse sentido. Provavelmente pode no máximo acontecer o Fortaleza ganhar os 3 pontos do jogo e o Colo-Colo ficar sem pontos. Acho muito difícil o Colo-Colo ser punido de ficar sem jogar no estádio, até ser suspenso da Libertadores, porque a Conmebol não faz nada. Eu acho que só vai mudar realmente quando morrer um jogador de futebol numa confusão. É o que eu falo da Fórmula 1. Precisou o Ayrton Senna, na época, o maior piloto, morrer para mudar a questão de segurança. Aí, em 2021, teve um acidente que morreu o francês, que eu esqueci o nome agora, ou suíço, não lembro, para daí mudar a questão de segurança também, por quando o carro sair da pista. Jules Bianchi. Isso. É quando acontece algo muito sério. Então, assim, o que é muito sério no futebol hoje? Que nunca aconteceu um jogador morrer em campo por conta de violência. E, assim, se for um jogador
famoso, então, aí que eu acho que vão tomar uma medida realmente drástica. Do contrário, a gente vê que entra ano, sai ano, é confusão de torcida dentro e fora do campo, passa-se um tempo ali, toma uma medida ou outra, depois as coisas se afrouxam e voltam ao normal. E a gente nunca vai controlar isso, porque é impossível você, num estádio para 40, 50 mil pessoas lotado, ter uma segurança eficaz. Que se todo mundo se revoltar, não tem o que você fazer. Tem como você se proteger e sair do bolo da confusão. Mas você impedir que os torcedores invadam o campo ou façam algo muito sério, não tem como. Então, infelizmente, o futebol está chegando nessa fase que só vai parar realmente quando alguém importante morrer. E a medida drástica seria jogar sem torcida, né? E assim, e também não sei se Essa resolve. essa, né? Porque olha São Paulo. Daí você não tem aglomeração de gente no estádio. No estádio não, mas em São Paulo é torcida única e sempre tem confusão e alguém morrendo no metrô. Não torcida única. Jogar sem torcida. Não, tudo bem. Acabou. Mas fecha o estádio, não entra mas ninguém. Esses torcedores vão se encontrar em algum outro ponto. Então, que é o que eu falo. O problema da segurança no estádio não é nem em si o estádio, é ao redor. Porque em São Paulo adotaram essa postura para tentar controlar. Beleza, no estádio você não vai ter confusão. Até tem uma discussão ou outra, mas o problema é que daí o policiamento tá onde não precisa, e aí em metrô e outro lado da cidade de São Paulo tem torcedor das duas torcidas se enfrentando e saindo na porrada. E isso a gente não vai impedir. A gente vai proteger, entre aspas, os jogadores de futebol. E aí que eu falo, e aí a medida drástica não resolve. Porque aí você acaba com o espetáculo, vão ter jogos estilo pandemia, mas a confusão vai estar acontecendo. Então, as brigas e as mortes vão continuar ocorrendo. Então, você não vai remediar. Você só vai afastar do espetáculo a confusão. Então, teoricamente, você deixa mais bonito para a televisão e impede o que aconteceu ontem de o jogo não acabar. Mas o que tem que ser controlado mesmo é o que o Matheus falou. A gente, como sociedade, está cada vez pior. Parece que daqui 20 anos nós vamos estar tudo na época das cavernas se degladiando por qualquer besteira. Já estamos, né? Se você tirar o torcedor do estádio, essa galera selvagem vai arranjar briga por causa da venda da esquina com a outra venda que estão fazendo concorrência. Eles vão brigar por qualquer outra coisa que acontecer. Não, tu pisou do lado errado da calçada. E vão sair na porrada. Gente, olha, quem não leu ainda a matéria da Piauí, que leia. Quem não leu o que aconteceu lá em Santiago, que leia. Fique por dentro, infelizmente, dessa várzea que é o futebol brasileiro e sul-americano. Mas vamos aproveitar, não podemos perder a chance, meus queridos, de falar que o futebol paranaense é 100% na Série B. Né? Continuamos, jogamos 4, ganhamos as 4. E aí eu tenho que começar com o jogo do Atlético, que foi ontem, a gente acompanhou, acho que a maioria pôde acompanhar. Mas aí, e assim, eu vou dizer para vocês, eu vou dar um relato do que eu recebo nos comentários aqui do canal. Muita gente, não é pouca não, muita gente, Ricardo, e começo com o Ricardo, que a gente comentou junto o jogo ontem, muita gente dizendo, não tô nem aí se o Atlético jogou mal, que tem que ganhar, não tô nem aí, vocês só ficam criticando e não sei o que, e blá blá blá. Então, assim, muita gente não está nem aí, Ricardo, para as dificuldades que o Atlético está passando desde que o Atlético vença. É porque a Série B é isso, né? É sofrido, tem que ganhar os 3 pontos, não importa como. Então, o torcedor não vê a hora de acabar a temporada, o time dele no G4 e se livrar do buraco que é a Série B. Se está jogando bem ou não, é outra situação. O Santos mesmo, no passado, subiu com muitos jogos jogando mal. Mas, assim, é o que a gente conversou. Quanto pior você joga, mais próximo você tá de uma hora, sorte não bater mais do seu lado. E aí é que eu falei, uma coisa é você ganhar do Paysandu e do Criciúma, que são times que estão mal na temporada. E quando for pegar um time mais ajustado, como foi com o Operário no Paranaense que o Atlético sofreu, e aí a gente colocou aqui América Mineiro, Atlético Goianiense, Avaí, Goiás, enfim, esses times que a gente aposta que pode estar no G4, talvez nesses jogos você já não consiga mais contar com a sorte de desperdiçar 4, 5, 6 chances de gol, não marcar e aí depois, numa bobeira da zaga, você tomar um empate e aí se desesperar e acabar tomando a virada. Ontem não aconteceu porque o Criciúma é muito limitado. Ofensivamente é muito ruim. E defensivamente também. Na verdade, o Atlético perdeu mais chances de gol por erro dele do que pela marcação do Criciúma eficaz. Tanto é que o Cauã fez 2, 3 defesas ali que impediram uma vitória mais elástica ou até do Atlético resolver a parada no primeiro tempo.
Então, acho que o 2-1, da forma que foi construída pelo Atlético, mostra uma fragilidade muito grande perante um adversário que, se tivesse ficado no 0-0 ou até o 1-0, da forma como estava o jogo, o Criciúma ia sair meio que satisfeito. Só que como fez um gol aos 30 do segundo tempo e logo depois tomou o segundo gol, eles viram que o empate escapou. Mas o Atlético cometeu muitas falhas e é o que a gente falou. Coletivamente, o Atlético ele é fraquíssimo. Ele depende de lampejos individuais e de principalmente chuveirinho na área do Velasco e do Palácios. E o Palácios, para mim, hoje ele já não pode nem ser considerado um lateral, porque ele é muito ponta e aí deixa os espaços na marcação. Mas é o cara que resolveu ontem com um gol e uma assistência. Talvez se eu tivesse jogado o Dudu ontem, o Atlético não tivesse saído do 0-0, porque seria um lateral mais defensivo. Mas mostra como o Barbieri, em 2 semanas, quase 3 aí, só de treinamento para a Série B, não consegue fazer o time evoluir. E parece que é a única jogada que tem o Atlético, né? Pela direita ali com o Velasco e com o Palácios. Parece que é a única coisa que o Atlético tem de treinado, que pode dizer assim que é eficiente. O resto é como o Ricardo falou, não tem um conjunto, o time não tem um conjunto, não dá para chamar de time. É um amontoado, mesmo com esse tanto de tempo já de temporada aí que desenrolou aí. E aí, João, o que a gente vê é essa angústia, né? O jogo de ontem, ele teve uma situação de o Atlético passar por apuros que, assim, não precisava. E, assim, mesmo que não fizesse o gol, sabe? Mas que aquela coisa, o Atlético não consegue controlar o jogo, né? Sim. Até antes do jogo eu tava comentando com o Ricardo que eu queria fazer de novo uma fezinha, né? Que nem a que eu fiz na final do Paranaense, eu tava fazendo uma que ia dar boa, né? Fiz lá, né? Selecionei os jogos, coloquei lá que o Atlético ganhava a partida, né? Porque eu não acreditava numa vitória do Criciúma na Arena da Baixada, mas que o Atlético levaria o gol do Criciúma. E a minha justificativa pro Ricardo, o Ricardo falou até, não, o Atlético não vai levar gol do Criciúma. Eu falei, cara, que o Atlético é fã. O Atlético é fã em levar gol de time ruim na Arena da Baixada. É impressionante que entra um time ruim na arena, ele vai levar um gol. Ele pode até sair com a vitória, mas ele precisa dar esse sufoco. Ele precisa tomar um gol ali para, sei lá, entender que, opa, tô jogando em casa, eu tenho que dominar essa partida aqui. E aí ele volta a crescer no jogo e às vezes sai com a vitória, às vezes acaba ficando no empate. E aí o Maurício Barbieri é vaiado, mesmo com a vitória. Né? E depois ele até tenta minimizar tudo isso, dizendo, não, o processo e tudo mais. Cara, o torcedor não tá nem aí para processo, o torcedor não tá nem aí para o que tá acontecendo, se o lateral direito tá marcando certinho, se o volante tá posicionado no local que ele tem que estar posicionado. O torcedor quer ver gol e quer ver vitória, ponto. De resto, amigo, você pode colocar o lateral direito para marcar o ponta esquerda, que vai estar tudo tranquilo. O Matheus, o Barbieri também faz uma coisa. O Bório vai lembrar da propaganda da Folha, aquela propaganda da Folha do Hitler, né? Que o slogan da W Brasil, criado pelo Washington Oliveto, era: você pode contar um monte de mentira somente falando a verdade. É óbvio que é muito forte eu falar isso em relação ao Barbieri, mas ele conseguiu contar um jogo que não existiu apenas falando coisas que aconteceram no jogo. Mas ele tem tentado fazer isso há muito tempo, né? Quem assiste as coletivas do Barbieri sabe que ele... Mas assim, ele vai dizer o quê também? Ele vai tentar pegar pontos positivos para justificar aquilo que ele acredita. Também faz parte do jogo, né? A nossa classe como jornalista está ali para tentar tirar dele algo interessante. E ele está ali para responder também da maneira que ele acha melhor. Mas a questão do Atlético, mais uma vez, né, eu acho que contra o Paysandu criou-se ali uma situação de um jogo, de uma certa rivalidade que basicamente nunca teve. O Atlético venceu o jogo, venceu jogando melhor, mas não foi uma partida brilhante. Só que ontem, principalmente antes do gol do Atlético, o Criciúma era melhor, o Criciúma tinha mais a posse de bola e o Atlético apostava em contra-ataques. E foi dessa maneira, né, numa saída em velocidade pelo lado direito, saiu o primeiro gol. Quando sai o primeiro gol, o Atlético ainda na transição do jogo consegue chegar mais vezes ao gol
do Criciúma, né? O goleiro ali fez 2, 3 defesas, o Atlético acaba o primeiro tempo numa situação até criando mais chances, mas o segundo tempo, mais uma vez, ele deixa o Raul em campo, que está sendo muito criticado pela torcida, e eu sei que ele adora o jogador, eu sei que ele gosta muito do atleta, mas em vez de ele tirar para justamente proteger o cara, tira o cara de campo, coloca outro jogador. Tá só queimando o cara, né? Exatamente. Ele deixa o cara para tomar a vaia até o final. Então, assim, na situação dele querer proteger um cara que ele acredita ser muito importante para o grupo, ele está colocando o cara na belinda. Mais uma vez ele tirou o Zapelli e o Atlético perdeu o meio campo. O Zapelli fazia um jogo magistral, o Zapelli fazia um jogo incrível? Não, mas era o cara que tem que ser o cara que vai criar jogadas do Atlético. Se não tiver ele, a coisa não funciona. Ele, muitas vezes, sumindo do jogo, mas em uma bola ele pode fazer a diferença. E nesse caso, eu não consigo entender, claro, são jogadores de posições diferentes, mas você deixar, por exemplo, o Raul tomando vaia até o final do jogo e tirar o Zapelli, né? Então, para mim não faz sentido. Então, eu acredito. O Zapelli eu acho que saiu porque estava com dores, porque ele terminou o jogo do banco com uma proteção, com gelo na coxa. Proteção, né? Mas mesmo assim, tem esse drama, né, senhores, do Barbieri. Ele não consegue, né? Ele olha, o Zapelli machucou. Ai, meu Deus, o que eu faço? Ai, meu Deus, o que eu faço? Ai, meu Deus, o que eu faço? Pô, vou pôr o Juliano. Vou tirar o Felipinho. Ai, meu Deus, o que eu faço? Ai, meu Deus, vou pôr o Patrick. E não faz nada diferente, né? Ele não faz nada. É um técnico sem ousadia. E são jogadores, o Juliano pelo Zapelli, beleza, é um jogador com uma característica parecida. Mas quando você tira o Felipinho e coloca o Patrick em campo, na minha concepção, é justamente ali que ajuda ainda mais a perder o meio campo do Atlético no segundo tempo. Porque o Patrick não tem condição nenhuma de ser o jogador que o Felipinho é. E aí o que ele faz? Ele traz o Raul para a função de primeiro volante e coloca o Patrick para jogar de segundo. Mas a questão é que o Patrick também não rende, cara. O Patrick não é esse jogador. O Patrick não joga bola tem 3 anos. Ele emagreceu. Ele é um cara experiente. Ele já foi. Sim, ele seria uma grande contratação em 2020, 2019. Mas hoje ele não é mais o cara que foi. E assim, ele está insistindo nisso. E aí, cada vez mais, ele tira a minutagem, por exemplo, de um João Cruz, que poderia ser um cara interessante para uma Série B, por exemplo. Oi? Sumiu. Esse aí, coitado, sumiu. Ontem, né, teve a volta do Esquivel, pelo menos para o banco, ainda não foi utilizado, mas pode ser gradativo, né? Isso a gente não tem de fato essa informação, mas acredito que quando ele voltar para jogar o primeiro jogo, o Fernando não joga mais. Ontem fez um jogo até regular, mas a incapacidade dele já está comprovada. E o problema disso tudo desses caras é que tira a oportunidade de garotos como o Léo Derek, que entrou no Paranaense, fez bons jogos, acabou tendo uma lesão no tornozelo, não ganhou mais sequência, nem no banco tá. Cadê o Léozinho para a hora que precisa de um cara de velocidade? Também não tá. Então, enfim, eu acho que são muitas inconsistências que tem no time do Atlético e ele perde na hora de fazer uma troca. E aí, cara, claro, a intenção do torcedor do Atlético é que na 38ª rodada o time suba, mas ele vai ser pressionado sim para ter um futebol melhor do que está jogando. Não tem como. Olhando para o Curitiba, Bório, o Curitiba enfrenta a Chape, e assim, o Curitiba melhorou um pouquinho, mas ainda precisa evoluir bastante. Mas dá para ganhar da Chapecoense lá, né? Dá, claro que dá. Ainda porque tem a questão do gramado sintético, né, que é a estreia, então não pode dizer que a Chapecoense leva vantagem, porque... Pois é verdade. Vai estrear, né? Vai estrear isso. E assim, o Curitiba precisa se focar mais no começo do jogo. Porque quando começa o jogo, parece que o Curitiba está meio perdido. O time não consegue se achar em campo, né? E aí vai desenrolando a partida e o tempo vai passando, como aconteceu contra o Vila Nova, né? Que conseguiu a vitória graças a um pênalti no apagar das luzes. Mas tem tudo para conseguir uma vitória contra a Chapecoense lá amanhã, né?
E assim, vamos olhar, João, para o lado do Coritiba. O Coritiba vai ter alguma mudança profunda na escalação? Não sei nem se o Coritiba tem peça para fazer uma alteração profunda. Janela, inclusive, fecha hoje, né? Isso. Eu acabei a matéria já foi para o ar, inclusive. A provável escalação é a mesma. O que pode acontecer é a volta para o banco, né, do Joãozinho, que aí ele pode ter a opção de eventualmente fazer a mudança na lateral. Mas não acredito. É provável que seja a mesma escalação. O Ricardo aprovou, coisa e tal, matéria, publicar assim. Foi o Robson que aprovou. Tá bom, muito bem. Ô João, o que o Coritiba... Será que esse time do Coritiba talvez não esteja mais preparado para ser o famoso time reativo? Olha, jogando na Arena Condá, eu acredito que sim. Eu acredito que o melhor ali seria esperar o adversário vir e entrar num contra-ataque. Até porque parece que não funcionou o ataque do Coritiba contra o Vila Nova no Couto Pereira. Ronier não tá legal, né? O quê? O Ronier não tá legal. Não, o Ronier, na verdade, já não vem legal faz um tempo. Para mim, parece a mesma situação do Igor Paixão quando ele estava para sair para a Europa. Que ele tem uma proposta da Europa, o empresário, enfim, todo mundo ali que já está em volta sabe disso, e ele começa a baixar a produção dentro de campo. Para mim, a mesma situação está aparentando com o Ronier. Ele diminuiu a produção dele de uns tempos para cá, e até mesmo desde o Atletiba, eu só vejo ele querendo brigar em campo, ele mais nesse estilo bad boy, nesse estilo pitbull ali em campo. Bad boy. Bad boy. No estilo Felipe Melo ali, só querendo confusão, cara. Tipo assim, parece que ele só quer bater nos outros e é isso, né? O futebol dele se resumiu a isso. Então falta ele se concentrar um pouquinho mais em jogar bola, em driblar, em ir para cima, em colocar o estilo de jogo dele, que é importante nesse esquema do Mozart, principalmente porque contra o Vila Nova foi visto que a ineficiência aérea do Coritiba é grande. Tenta a bola na área, tenta cruzamento e não consegue nada. E mesmo assim continua insistindo. Nas jogadas em que o Ronier e o Careca entravam na infiltração, tocando bola ou tentando uma jogada individual, a jogada funcionava e geralmente terminava em perigo de gol. Né? Mas na jogada aérea não funcionava. E no caso da Arena Condá, tem que tentar fazer a mesma situação. Segurar um pouco, sair tocando a bola e procurar jogadas de contra-ataque, porque daí vai conseguir aproveitar. Se fizer 1-0, segura um pouco mais o time, porque daí vai abrir mais espaço ainda na defesa da Chape. É possível a gente ver uma evolução do Coritiba, Ricardo? Olha, tem que ser, né? A gente sabe que é preciso, né? Mas é possível. Tem que ser, né? Porque teve todo esse período ali sem jogos, depois da eliminação do Paranaense. Agora, mais uma semana cheia de treinos entre o jogo do Vitória do Vila Nova até o jogo contra a Chapecoense. Tem que melhorar. Só que o Mozart, eu acho que está fazendo escolhas erradas. Para mim, o Careca não pode ser titular na função que ele está fazendo, principalmente. Você não dependa no banco. Aí eu não sei se Coutinho já era o ideal para começar jogando com o De La Torre, que não vinha mal. Eu não entendi essa troca. O João, na lateral esquerda, quando tiver 100%, tem que ser titular. Aí você vai encorpando. Mas eu acho que o Mozart, na hora de mexer na equipe ao longo da partida, tem falhado. E isso tem custado caro em alguns resultados, como foram eliminações para a Ceilândia, para o Maringá, da forma como foi. Mas o Coritiba precisa reagir porque esse futebol não sobe. O Atlético ainda tem lampejos individuais que a gente falou aqui que podem resolver. O Coritiba, quando você espera do Lucas Ronier uma situação dessa, ele não consegue fazer o que a gente falou agora. Então o Coritiba depende do coletivo, e o coletivo está deixando a desejar. Então precisa urgentemente melhorar se quiser brigar por G4. E aí que está o negócio, né? O Coritiba precisa lutar pelo G4, mas esse G4, Bório, parece que vai ser uma briga de foice no escuro. Pelo nível da primeira rodada, né, e do começo da segunda aí, vai ser bem isso mesmo. É um tal de... Vai ter uma mudança tão grande e constante nesse G4 que vai ser definido só na última rodada, hein? Pois é, né? Do jeito que a coisa tá, né?
vai ser uma grande disputa. Falando em disputa, vamos fazer o seguinte, daí a gente já fala junto do Operário, porque depois de 2 semanas de ausência, ela está de volta. Olha a zebrinha aí, meu filho. Olha a zebrinha aí de volta. Tivemos aí a aposta da Série A e da Série B. Eles que ficaram a minha aposta, tudo organizado, bem pensado. Cruzeiro aí, ó. Cruzeiro não consegue ganhar nem do time Mushuki Runa. do Mushuki Runa, o famoso Mushuki Runa. Eu nunca tinha ouvido falar desse time. Nunca também, nunca. Não, time óbvio que time não. Da tribo. Time Parece da tribo. parece marca de leite em pó, tá ligado? Tipo, sei lá. Tem um ar Não, assim. podia ser nome de Whey, né? Mushuki Runa Whey. Nossa, muito também. Ai. Antes da gente entrar no jogo do Operário, vamos lá começar com Curitiba e Chapecoense, Matheus. Curitiba. Curitiba também, Ricardo. Eu vou dar um voto de confiança no Curitiba também. Bora. Também, Curitiba. João? Eu vou de Chape. Ambos não marcam menos de 2,5. Essa era a aposta que completava Como é que minha... ambos não marcam? Ambos não marcam, só a Chape marca. Vai ser 1-0 ou 2-0 no máximo. Ambos não marcam, ninguém faz gol, né? Imagina, né? Ambos marcam não. Ambos não marcam, é 0-0. É a única aposta que já faz sabendo que vai perder, né? Ambos não marcam e vitória da Chapecoense. Aí o cara já toma o red antes de... A Beth já fala, valeu e fica com o dinheiro. Obrigado, viu? Deus abençoe. Você é um bom cliente, né? Você é ótimo. Volte sempre. Volte sempre. O Ricardo, Operário e Goiás. O Goiás ganhou, mas com as calças na mão, né? Na primeira rodada. Eu, particularmente, eu não sei onde é que essas pessoas estão vendo o Goiás tão bem assim para apostar no G4. Acredito que o Operário tem tudo para ganhar esse jogo. O Goiás trocou de técnico recentemente. O Mancini voltou mais pelo que ele fez no final do ano passado, com aquelas 6 vitórias seguidas, e ainda assim não conseguiu subir o Goiás, do que pelo trabalho dele nos últimos anos. O Mancini, para mim, é um técnico muito irregular. O Operário tá ajustadinho, o Operário tá sabendo jogar jogos complicados. A gente viu aí desde o mata-mata do Paranaense, o jogo contra o Criciúma fora de casa, conseguiu virar o placar, segurou no final do jogo. O Operário tá jogando, para mim, um dos melhores futebols da segunda divisão. Só que entra aquilo que eu sempre falo, né? Quando a gente cria expectativa no Operário, pode ter certeza que ele vai aprontar. Eu espero que não seja nesse jogo. Eu espero que o Operário consiga ganhar na primeira partida em casa, depois do título estadual. Acredito que vai ter um bom público, embora seja sábado à noite, horáriozinho complicado, 8 horas da noite. Mas espero um bom público no Germano Krieger, e o Operário merece ganhar para a torcida fazer festa, para seguir nesse embalo e brigar pelo G4. Então eu vou dar também, assim como o Curitiba, o meu voto de confiança, mas com o pé atrás por ser o Operário e as suas operarices. Eu vou apostar no Operário. Matheus. Eu vou de Operário, mas eu vou com o Operário. Acho que o Anselmo Ramon pode fazer um golzinho aí na sua estreia, mas acho que o Operário consegue a vitória mesmo assim. Bório? Operário, com certeza. Mas, João? Eu vou de Operário, Germano Krieger lotado, e é da vitória pra balada. É isso. Sábado é esse o roteiro. É o primeiro jogo pós-título, né, do Operário. Isso. E olha, eu que sou muito crítico, deixa eu só fazer um registro ao Alano, que o Alano foi decisivo no jogo da última sexta-feira, na vitória sobre o Criciúma. O Alano, e assim, o passe que ele deu pro gol do Zulaga é sacanagem. Lei do ex, né? Pois é. Ele conseguiu achar o Zulaga livre no meio de 207 zagueiros do Criciúma naquela jogada. Seguindo com os paranaenses, o Maringá estreia lá em Campinas com o Guarani, Matheus. Série C. Empate. Vai com o primeiro empate o Matheus. Eu vou de Maringá. Eu acho que o Maringá, apesar dessa venda do Rodrigo, né, Bório, que não estava no plano, né?
Pois isso vai dificultar um pouco, mas eu também aposto no Maringá, viu? Apesar de toda a tradição, camisa do Guarani, mas, cara, Maringá tá jogando bem, né? E aí, Ricardo? Ricardo? Ricardo Dax. Ricardo? Tudo pagado do Guarani. Oi, estão ouvindo agora? Travou aqui? Agora sim. Agora sim. Agora sim, travou tudo aqui, eu achei até que não ia conseguir voltar. Eu vou dar um voto de confiança no Maringá também, porque o Guarani fez um Paulistão bem irregular, né? O jogo é fora de casa, mas a torcida do Guarani acho que vai jogar mais contra eles do que a favor. Rodrigo vai fazer falta, mas o time do Maringá tá bem ajustadinho, desde que não perca mais jogadores, porque o Moraes pode sair. Não lembro agora qual outro jogador receberam proposta também. Se desmanchar, né, o time. Se desmanchar esse time titular, aí já fica um pouco mais perigoso. Ainda mais agora que vai ter que só como se reforçar em junho, aí você vai jogar aí 6, 7 rodadas praticamente sem ser um time titular, aí é mais complicado. Mas acho que para esse jogo o Maringá tem condições de ganhar. Bório? Não, eu já falei. Já falou. É o João que falta. Um abraço pro craque Neto, mas Castilho tem um plano e vai dar Maringá. Muito bem. Castilho have a plan. Segunda-feira tem Londrina e Ipiranga. Eu tô tentando ver aqui, gente, se vai ser no VGD ou não o jogo. Eu vi que eles conseguiram um laudo. Pois eu vou abrir aqui, ó, na tabela da CBF. Nossa senhora, a tabela da CBF está completamente lost aqui. Apareceu na primeira rodada da série. Nossa, cara, a CBF Cara, não tem tabela da Série B a partir da quinta-feira. Nem tem tabela da Série C para frente. Cara, que várzea é a CBF? Alô, estagiário da CBF. Queremos você aqui. Mas, de qualquer forma, assim, eu acho que tem impacto o Londrina jogar no VGD e não no Café. Mas, mesmo assim, seja onde for, eu vou de Londrina, João. Eu acho que se for no VGD, vai dar Londrina. Matheus Afonso. Londrina. Carlos Bório. Tubarão, vamos ver. Ricardo. Independente de for VGD, Café, com todo respeito ao Ipiranga, né? O Londrina tem obrigação de vencer esse jogo, então vamos de Londrina. Tá certo, Londrina. Todo mundo no Tubarão. 2 jogos aqui, 3 jogos de destaque da Série B. Os derrotados da rodada passada, Vila Nova e Paysandu, Bório. Caraca. Empate. Eu vou de empate também, porque o Vila Nova, meu Deus do céu, não sabe atacar, né, Matheus? Empate também, vou com vocês. Ricardo? Sigo o relator, empate. João? Aqui jogando em casa, o Vila Nova vai ter que fazer uma pressão maior ali no Paysandu, né? Mas eu acho que ele vai tomar 1-0 e vai dar papão. Olha aí, ó. Sempre ousado, né? Sempre ousado. Em tese, um dos times a serem batidos nessa Série B. Remo e América Mineiro. Matheus. Cara. Remo. Eu vou de América, Ricardo. Eu vou de empate. Olha aí o Ricardo empatando. Bório? Eu também vou de empate. João? Eu vou com o Coelho. Então já começa aí com Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético Goianiense. Seu João Matheus. Aí é briga de foice no escuro de novo, né? Não, mas aí todo jogo da Série B vai ser assim. Exato. Nossa, eu não achei o Atlético... não, o Atlético Goianiense tá aqui em terceiro. Vai dar empate. Olha aí, ó. Eu também acho que vai dar empate, Bório. Dragão. Vai dar o Dragão. Matheus? Vou de Dragão também. Ricardo? Também acho que o Dragão ganha. Agora vamos para um jogo fácil, Bório. Palmeiras e Corinthians. Moleza.
Eu acho Porque que vai dar Palmeiras. os dois estão mais ou menos, né? Pois é. Os dois estão mais ou menos. Vai dar Mas eu Palmeiras. acho O que vai jogo é dar Palmeiras. em Palmeiras, é bom O lembrar. jogo é em Palmeiras, Barueri. Ah, é, porque tem show, né, nesse final de semana. Quem Isso. que é o show? Vamos ver. Da Olivia Rodrigo? Nada a ver. Não. Olivia Newton-John? Show Allianz Parque. System of a Down, é isso? System Não, of a Down, 10 e 11 de maio. não, Não, então não é. não, Então não então é. não é. Monster of... Gil. Gilberto Gil. Tá aqui. Gilberto Gil. 11, Gilberto 12, 25 e 26. Caraca. Segura o homem que ele tá voando. Oitentinha, né? Oitentinha. Ô, Matheus, e aí? Gol de Palmeiras, com gol de Vitor Roque. Isso que é confiança. Eu vou de empate. João Matheus. Eu acho que o Palmeiras tá mordido com a final do Paulistão e vai com tudo em cima do Corinthians. Acho que vai dar Palmeiras. Ricardo? Eu ia apostar em empate. Como o jogo é fora do Allianz, então eu vou apostar no Corinthians. Tem Libertadores meio de semana, né? Não, Brasileirão. Não? É Brasileirão, é verdade. Então, de qualquer maneira, é correria. Outro jogo fácil, Grêmio e Flamengo. Se fosse Central, Córdoba e Flamengo, seria mais fácil ainda, né, João Matheus? Muito mais fácil. Vou de Flamengo. Vou jogar serinho dessa vez. Também vou de Flamengo, Ricardo. Flamengo. Bom demais. Matheus. Eu vou de empate, só pra fugir aí da galera. Bora. Flamengo. São Paulo e Cruzeiro. Esse também é duro, hein, Bório? Pô, isso é... São Paulo, pelo amor de Deus, né? Ontem tava 2-0 ganhando de Alianza Lima e toma um empate, cara. Meu Deus do céu. O Zubeldia também tá numa fase boa lá, hein? Dorival tá livre aí, hein? O Dorival tá pipocando. O Diniz também, né? Tá livre no mercado aí, ó. Mas o Diniz tá esperando o Barbieri cair do Atlético. Ou o Carille cair do Vasco. Eu acho que vai dar empate. Bório colocou empate. Ricardo? São Paulo. João Matheus? Apesar de acreditar que ganha quem não assistir esse jogo, acho que vai dar Cruzeiro. Cruzeiro, hein? Olha. Cruzeiraço? Gol de Gabigol. Hoje tem gol. Fluminense e Santos. Não, desculpa, Matheus, antes. Cara, eu não tenho mais empate, né? Não, nem você, nem eu, nem o Bório. Bom demais. Então eu vou de São Paulo para afastar a crise. São Paulo para afastar a crise. Então agora sim, vai de Fluminense e Santos aí, Matheus. Fluminense e Santos. Neymar joga? Será-se? Diz que entra. Entra? Então é fantástico. Na certa. Pode Eu vou de apostar todas as suas economias. Fluminense, Ricardo. Fluminense também. Bório. Fluminense. João Matheus. Eu, antes de anunciar, eu digo que se quiser comprar meu empate aqui, eu tô vendendo por 50 e vai dar Fluminense. Você fez errado, você tinha que falar que vendia por 50 pontos. É que 50 do Pix aqui vem mais, né? Tá valendo mais. Entendi. Tá bom. O João, então vai com Fortaleza e Inter. Isso é bom jogo, hein? Inter jogo é bom, hein? Não tem como, é Inter, meu. Cara, o Inter ontem precisou do VAR para deslanchar, para vencer o Nacional de Medellín. O Alan Hat-Trick tá vivo, né? O Alan Hat-Trick, exatamente. Matheus? Vou de Inter. Eu vou de Fortaleza, Bório. Inter. Ricardo? Vou gastar meu último empate. Olha aí, ó, todo mundo gastou empate, menos o João Matheus. Bório, prerrogativa para você que é o nosso decano, seu nosso Gilmar Mendes. GP do Bahrein. Tem corrida na semana?
Tem. Porra, agora todo final de semana tem corrida. Verstappen. E dessa vez é num horário bom, cara. É domingo, meio-dia. Meio-dia. Horário ruim. Horário bom era quando Então- era 9 horas da manhã. O Bório Tá louco. vai de Verstappen. Não, era bom quando era 9 da manhã e tinha o Mansell, o Prost, o Senna, o Piquet e o André de Césares. E o Keck Rosberg. E o Keck Rosberg. O Bório vai de Verstappen, Ricardo. Ai. Eu vou seguir o. Vou de Hamilton. Vou apostar todas as minhas fichas. Olha aí, ó. Um já postou todas as fichas no Santos, o outro apostou todas as fichas no Hamilton, Matheus Afonso. Eu vou de Lando Norris. João Matheus, o especialista. Pô, é que eu ia muito no entretenimento aqui, porque eu queria acreditar na Bortoleto. vitória dele. Não, pô, o Bortoleto eu queria que terminasse a corrida, né? Tipo, Liam assim, Lawson. Não, é mais ainda, é o Yuki Tsunoda. O Tsunoda ia ser bom. Não. Porra, Não, ia dar uma vai. balançada legal no Break Seria News. bom, mas vamos de leve, vamos no Piastri. Putz, agora será que eu vou... Não, eu vou jogar... Eu vou no diferente. Eu vou no Leclerc, então. Já que é para ir, Vai nas Ferraris. vamos na... E aí, Bório? Vai de Williams? Não, eu já falei Verstappen. Ah, você foi o primeiro, né? Na verdade. Eu vou de Leclerc. Senhores, então a gente volta semana que vem com apostas. Tem uma história, tem a história para contar do Allan Kardec. Você tem duas histórias. Duas? A primeira é, qual é o nome do bandeirinha que ouve o de letra e você não lembra? Ah, ele não foi apitar o jogo sábado passado. Mas um abraço. Um abraço a ele. Ele vai saber. Para você que sabe que é para você. Lembra quando o cara falava isso na rádio? Para você que sabe que é para você. E a segunda, eu, todo menino... Contexto. Contexto foi que ontem o Allan Kardec fez o gol e tudo mais, a rapaziada falou, o gol espírita. Aí eu falei... A rapaziada não, o Bório. O Bório. E aí eu disse o seguinte, eu tenho uma história boa para contar. Vou ser o mais breve possível. Eu, no auge do meu 10 anos de idade, todo final de semana, passava não, porque a rua era sem saída, né? Então ele tinha que fazer o contorno, mas na periferia do Pinheirinho, onde eu morava, na minha rua sem saída, passavam os churros do Pica-Pau. E o cara passava lá todo final de semana, vender churros. Chegar no Allan Kardec, vamos embora. Para vender os churros para a criançada. Para chegar no Allan Kardec, eu quero ver. Vocês vão entender. E aí, o cara virou meu amigo, porque eu sempre dava uma chorada lá para minha mãe e ela sempre comprava. E aí, o cara fazia o meu um pouco diferente lá, ele colocava um pouco mais de recheio, porque eu precisava de um pouco mais de recheio, um pouco mais cheinho que as outras crianças. E aí, um dia ele pegou e falou assim, fazendo meus churros aqui, ó, na máquina, pegou, olhou para mim e falou o seguinte, cara, você conhece Allan Kardec? Me fez essa pergunta, eu tinha uns 10 anos. Eu olhei para ele e falei... Vamos continuar contextualizando. 10 anos era em que ano? Vamos lá, eu tô com 28. Então vamos fazer essa conta. 2007. 2007. Era mais fácil quando você nasceu mais 10, né? E não descontado que você tem hoje. Fiz a conta pro lado contrário, né? Oh, meu pai. E aí ele pensa de jornalista, não pensa. Nossa, cara, tá louco. Matemática é difícil demais. Aí ele pegou e falou para mim, você conhece Allan Kardec? Eu olhei com a minha inocência ali, eu olhei para ele e falei, sim, o centroavante do Vasco? Aí o cara me olhou e riu. Aí ele, não, deixa quieto. Tipo, me entregou os churros, comprou da minha mãe e eu saí. E eu fiquei, ué, cara, quem é Allan Kardec se não é o centroavante do Vasco? Aí, logicamente, o tempo passou e eu sofri calado. E aí
Depois de muito tempo eu fui entender a pergunta dele. Mas, pô, o cara queria ali me converter com 10 anos, 12, sei lá. Pô, Que pergunta que o vendedor de churros faz para uma criança de 10 anos? sei lá se era Fazendo 10, se era churros. 12, mas era o Conhece início Allan do... Kardec? Você conhece o Patati, pô? Mas Não, pô, mas assim, eu com 12 Perguntar anos, hoje quem é o Patati, o cara fala volante do Santos. eu com 12 anos eu já devia ter ali 1,80 m. Eu aparentava ter uma idade... 12 ou 10? Não lembro que ano que o Allan Kardec surgiu no Vasco. Talvez seja 2009, podia ter 12. Acabei de ver, 2007 foi o primeiro ano dele como profissional. Então, aí, ó, tava certo. Então, aí beleza. Pô, ele me soltou essa, eu falei, o centroavante do Vasco. Porque eu sempre fui doido de futebol, o cara riu e falou, acho que aqui eu não vou ganhar nada tentando converter o amigo. E me mandou aqui embora. É só churros mesmo, só churros. Olha, leia o livro dos espíritos. Gente, a gente volta semana que vem. Falou, valeu! Valeu! Valeu, pessoal.